Hoje nós vamos ver a programação quântica na prática. Aqui nesse canal a gente já discutiu algumas vezes uma série de assuntos relacionados à computação quântica. Aqui no canal tu encontra aí vídeos que falam sobre conceitos da computação quântica, notícias da computação quântica, enfim, temos aqui conteúdos ricos, bem importantes sobre o tema da computação quântica, que é uma forma de computação moderna que está aí como, eu digo como um hype aí da computação. Em um vídeo do passado, que eu vou deixar aqui nos cards, nós vimos a computação quântica quando os seus conceitos aí, o que é um qubit, o que é uma sobreposição, enfim, conceitos iniciais da computação quântica. Então eu pensei, vou trazer aqui na prática esses conceitos da computação quântica, ou algum deles, conceitos mais básicos, mais primitivos da computação quântica, funcionando. Essa é a ideia. Então aqui eu vou te mostrar alguns conceitos primitivos da computação quântica funcionando, utilizando o kit quântico da Microsoft, o Quantum Kit, que utiliza aí a linguagem Q#. A primeira coisa a ser feita é abrir o nosso glorioso VS Code, que eu já estou com ele aberto aqui, e aí a gente vai aqui nas extensões, aqui à esquerda, até tá com um amarelinho aqui, eu tenho que ver o que está acontecendo, mas enfim, é algo aqui do meu ambiente, né? Alguma outra extensão, sei lá. Vir aqui na barrinha de buscar aí as extensões, escrever lá Quantum Microsoft, ou escrever Azure Quantum Development, escrever QDK, pode ser também. Escreveu isso, logo vai vir aqui o nosso Azure Quantum Development Kit, que é o kit quântico da Microsoft, que vai oferecer aí a linguagem Q# para a gente fazer nossa programação quântica aqui. Instalou, já tem aí o teu ambiente quântico aí para fazer os teus testes. Lembrando que é preciso, para ter o kit quântico rodando aí na tua máquina, pelo menos o SDK 6. Então a versão do .NET 6 aí rodando na tua máquina. Beleza? Feito isso, vamos fazer aqui um código simples que é um gerador de bits aleatórios, mas utilizando a linguagem Q#. Você vai criar um arquivo de nome main.qs. QS que é a extensão dos arquivos que utilizam a linguagem Q#. Feito isso, você pode declarar aí a sua operation main, que vai fazer o uso do result, que vai nos dar o resultado da operação quântica que a gente está fazendo. E aí a gente vai começar aqui diretamente na nossa operação main, o nosso código quântico. Olha só que bonito, hein? Que beleza, nosso código quântico. Aí eu pergunto para ti, a computação quântica é formada por bits quânticos. Como se chama um bit quântico? Qubit. Então vamos aqui instanciar um qubit. Vou escrever aqui use Q como um qubit. Então aqui eu já estou instanciando um qubit, uma variável aqui que vai fazer o papel aí do nosso qubit. Em seguida, aí começa aqui um conceito bem interessante aqui do código quântico. A gente vai usar uma porta, que é a porta Hadamard, ou a porta H da computação quântica. Portanto, HQ. Mas, Arthur, o que é essa tal de porta H, essa Hadamard Gate? O que significa isso aí? Essa é a porta responsável por colocar o qubit em superposição quântica, ou em sobreposição quântica. A sobreposição quântica é o momento em que o qubit está em 0 e 1 ao mesmo tempo. Esse 0 e 1 ao mesmo tempo é aquilo que a gente conhece como sobreposição quântica. Os dois estados estão existindo ao mesmo tempo e a única maneira da gente forçar esse estado a se revelar como 0, como 1, é medindo, é forçando a natureza a nos dizer o que ele é de fato, se é o 0 ou se é o 1. Mas isso a gente já vai ver aqui ao longo do código. Agora o importante é, a porta Hadamard coloca o qubit em uma sobreposição. Então agora ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. Então aqui a gente já está mergulhando aí no mundo quântico, né? Então vamos fazer agora aqui uma função que vai medir o valor desse qubit. Lembrando que aqui o nosso exercício é de uma geração aleatória de qubits, então a gente vai medir o valor do nosso qubit. Let, vai ser uma variável, result igual a MQ. O que é o MQ? Medir qubit. Measurement é uma porta que vai medir, que vai forçar a natureza a nos dizer se o qubit está no 0 ou se ele está no 1. Então ele vai sair
dessa propriedade de sobreposição e vai nos dizer o que ele é em termos de 0 ou 1. Então, para isso que serve a porta M. Na sequência, eu vou resetar aqui o meu qubit para a posição dele original e, finalmente, eu vou retornar esse valor do meu qubit. E agora vamos entender na prática aqui a mágica funcionando. Apertando aqui o meu F5, então eu vou fazer o debug do nosso código de geração de bits aleatórios utilizando a computação quântica. No começo de tudo, então, ele vai começar usando aqui, declarando o meu qubit. Logo, eu tenho a minha porta H. Mas antes disso, então olha aqui à esquerda o qubit sendo inicializado no valor 0. Ele é inicializado como se fosse um bit clássico, apontando para 0, ou para false, se tu preferir, com essa nomenclatura. Aplicando a porta H, olha só que interessante aqui à esquerda. Ó. Agora, o estado quântico do meu qubit, ele aponta para 0 e para 1. Então aqui a gente consegue ver a computação quântica já funcionando. A gente consegue ver essa sobreposição quântica, esse lado quântico da computação aqui no nosso simulador. Porque a gente tem o 0 e 1 ao mesmo tempo no nosso qubit. Ele está se comportando dessa forma. E aqui à direita nós já temos o nosso gráfico, nosso diagrama, nosso circuito quântico sendo desenhado. Aqui então a inicialização do qubit aqui nesse V0 e ele passa por essa porta H, que é quando ele começa a fazer o uso dessa propriedade quântica de sobreposição. E neste momento nós vamos medir o qubit. A gente vai fazer com que ele saia desse estado de sobreposição e nos mostre que valor que ele é, 0 ou 1. Aqui o estado quântico que ele foi medido é o estado 0. Então aqui o meu qubit voltou a se comportar como um bit clássico, tendo o valor nesse caso aqui 0. E o desenho correspondente aqui na nossa direita. Fiz o reset e no final nós temos o nosso result como o valor 0 aqui embaixo. Então a gente pode ver aqui a computação quântica num exemplo bem simples, funcionando na prática, aqui no nosso simulador quântico da Microsoft Quantum Kit. Podemos ver aí a sobreposição em atividade, olhar isso, sair um pouco desse mundo de teorias e ver na prática a sobreposição funcionando e no final das contas também sair desse mundo de teorias e fazer uma medição do qubit e ver aqui o qubit sendo medido, nesse caso aqui com o valor 0. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente, com um exemplo bem simples, a gente já conseguiu dar uma brincada aí com a computação quântica, ver na tela a computação quântica funcionando e fazer uma medição do valor. E para te inteirar mais sobre os conceitos primários da computação quântica, eu vou deixar aqui novamente na sequência aqui o acesso ao conteúdo onde eu trato desses conceitos primários da computação quântica. Clica lá e assiste porque o conteúdo tá muito legal.